Era uma manhã fria e nublada de segunda-feira, 17 de fevereiro. A cidade de Akron, Ohio, despertava lentamente para mais um dia comum. Mas para a polícia local, aquele amanhecer marcaria o início de um dos episódios mais tensos das últimas semanas. Às 8 horas da manhã, uma ligação emergencial chegou ao 911 e o tom de voz do atendente já deixava claro. Aquilo não era um chamado qualquer. Havia um veículo roubado circulando pela cidade. E para piorar, uma arma de fogo estava desaparecida. Um detalhe que transformava essa ocorrência em uma bomba-relógio prestes a explodir. A denúncia era clara. Um Toyota Camry, branco, havia sido levado sem autorização e, segundo relatos, o motorista poderia estar armado. Para qualquer policial experiente, essa combinação era um alerta vermelho imediato. Se o suspeito estivesse realmente portando uma arma, a situação poderia escalar em questão de segundos. O perigo era real e cada decisão tomada a partir dali poderia definir o desfecho daquele dia. Imagens da câmera de uma viatura mostram o momento exato em que o chamado é transmitido pelo rádio. A voz do operador é firme, mas há um senso de urgência em seu tom. Temos um possível 10/99 em andamento. Toyota Camry branco, última localização conhecida próximo a Lakeshore Boulevard. Suspeito pode estar armado. Proceder com cautela. Assim que a comunicação foi repassada, não houve tempo para hesitação. A unidade mais próxima foi acionada imediatamente e os policiais da divisão de patrulha de Akron partiram em alta velocidade em busca do veículo suspeito. O som das sirenes cortava o ar gelado daquela manhã, alertando os motoristas para saírem do caminho. Dentro das viaturas, os agentes mantinham os olhos fixos na estrada, atentos a qualquer movimento suspeito. Enquanto isso, o rádio da polícia zumbia sem parar, transmitindo atualizações sobre a possível localização do alvo. A qualquer momento, eles poderiam se deparar com um suspeito perigoso e uma abordagem errada poderia custar vidas. Não era apenas mais um dia de patrulha. Para os policiais, qualquer chamada envolvendo uma arma de fogo exigia atenção redobrada. O protocolo era claro: manter distância, agir com calma e garantir que o suspeito não tivesse tempo de reagir. Mas isso era mais fácil na teoria do que na prática. O histórico de incidentes semelhantes mostrava que, em situações assim, tudo podia mudar em uma fração de segundo. Uma fuga em alta velocidade, um tiroteio, um refém, ninguém sabia o que esperar. E então veio a informação que todos esperavam, mas que também aumentava a tensão. O Toyota Camry branco havia sido localizado. Ele estava se movendo e agora o tempo era crucial. Os policiais sabiam que não poderiam falhar. O que aconteceria nos próximos minutos definiria o rumo daquela ocorrência e o risco de confronto era cada vez maior. A cidade de Akron estava prestes a testemunhar um dos encontros mais intensos entre a lei e o crime. A câmera da viatura captura a aproximação do veículo suspeito. O trânsito está leve naquela manhã fria em Akron, Ohio. O Toyota Camry branco está parado próximo ao cruzamento entre Lakeshore Boulevard e Kenmore Boulevard. O reflexo do sol na lataria do carro faz com que seja difícil enxergar o que acontece no interior do veículo. Os policiais atentos reduzem a velocidade e preparam-se para agir. Às 8 horas e 45 da manhã, a tensão atingiu o pico. O Toyota Camry branco, procurado desde o início do chamado, foi finalmente localizado. Parado no acostamento, parecia abandonado. Mas os policiais sabiam que a aparente calmaria poderia ser apenas um disfarce para algo muito mais perigoso. Experiência os ensinou que suspeitos encurralados nem sempre se rendem e muitas vezes escolhem a pior forma possível de reagir. Os agentes avançaram com precisão tática. Nenhum movimento precipitado, nenhuma falha na comunicação. O protocolo era claro: aproximar-se com segurança, dar comandos verbais e garantir que o suspeito se rendesse pacificamente. Mas à medida que caminhavam em direção ao carro, algo não parecia certo. O motorista permanecia imóvel, as mãos não estavam visíveis e o veículo parecia intocado. A sensação era de que algo estava prestes a acontecer. Mostre as mãos! Saia do veículo devagar! Por um instante, o tempo parece congelar. O vento sopra lentamente, folhas secas se movem pelo asfalto. O motorista continua imóvel, como se não tivesse ouvido a ordem. O silêncio é desconfortável. A tensão cresce. A hesitação do suspeito não era um bom sinal. O oficial repetiu a ordem, sua voz agora mais firme, mais incisiva. Qualquer movimento suspeito poderia significar perigo iminente. Então, em um piscar de olhos, tudo mudou. Em um único movimento brusco, o motorista alcançou algo dentro do veículo. E antes que os policiais pudessem reagir, ele sacou uma arma. O clarão dos disparos ilumina o interior do carro. O barulho dos tiros ecoa pelas ruas vazias. Em fração de segundos, o que deveria ser uma abordagem controlada se transformou em um tiroteio mortal. Os policiais imediatamente buscam cobertura, recuando para trás das viaturas. O primeiro tiro veio do interior do veículo. O estampido foi ensurdecedor. O projétil passou de raspão em uma das viaturas, fazendo com que os policiais recuassem em busca de proteção. Mas os disparos não pararam. O suspeito continuou atirando, forçando os oficiais a responderem à ameaça. A câmera corporal de um dos agentes
agentes captura o caos. O policial respira ofegante enquanto se protege atrás da porta da viatura. No rádio, vozes se sobrepõem pedindo reforços com urgência. Tiros disparados! Tiros disparados! Necessitamos apoio imediato em Lakeshore com Kinmore. Mais tiros são ouvidos. Os policiais respondem com disparos controlados, tentando conter o suspeito. O asfalto reflete o brilho das sirenes que piscam sem parar. A troca de tiros durou apenas alguns segundos, mas para os envolvidos parece uma eternidade. O perigo era real, um suspeito armado, encurralado, desesperado. Em situações assim, cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. A câmera do policial capta a movimentação tensa. Cada segundo parece arrastado. Então, de repente, o som dos disparos cessa. Há um momento de silêncio, quebrado apenas pelo eco das últimas balas disparadas. O suspeito parou de atirar. O que aconteceu a seguir definiria o desfecho dessa ocorrência. Os policiais estavam prontos para agir, mas ainda não sabiam se o perigo havia acabado. O suspeito foi atingido? Ele ainda estava consciente? E, acima de tudo, ele ainda poderia reagir? A câmera corporal do policial mostra a troca de tiros. Vemos a munição sendo descarregada na direção do veículo suspeito. Em seguida, silêncio. O suspeito foi atingido. O tiroteio durou apenas alguns segundos, mas cada um deles foi decisivo. O motorista do Toyota Camry disparou várias vezes contra os policiais, que revidaram imediatamente. Em meio ao caos, um dos disparos atingiu o suspeito, encerrando a ameaça, antes que mais vidas estivessem em risco. A câmera mostra os policiais se aproximando lentamente do veículo após os tiros cessarem. Um deles abre a porta e confirma que o suspeito foi neutralizado. Os policiais se mantiveram em alerta enquanto aguardavam reforços. Nenhum agente ficou ferido no tiroteio, mas a cena era de pura tensão. Em poucos minutos, ambulâncias chegaram para prestar socorro ao suspeito. Ele foi rapidamente transportado para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi imediatamente entregue ao Departamento de Investigação Criminal de Ohio, que agora busca entender todos os detalhes do ocorrido. As perguntas que ficam são: o que levou esse homem a abrir fogo contra os policiais? Ele realmente havia roubado o carro e a arma? E será que essa situação poderia ter sido evitada? Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada e as investigações continuam. Mas uma coisa é certa: em poucos segundos, uma simples abordagem se transformou em um confronto mortal. Mais um caso que levanta questões sobre segurança pública e a imprevisibilidade do trabalho policial. E agora, queremos saber a sua opinião. Você acredita que os policiais agiram corretamente ao responder aos disparos do suspeito? Ou essa situação poderia ter sido contornada de outra maneira? Comente aqui embaixo e participe do debate. Não esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como esse. E até o próximo. Tchau!